gente tem que lembrar que, por exemplo, o sistema político na Primeira República era extremamente fraudulento. Né? Se a gente fosse olhar nas questões de voto do cabresto, voto do bico de pena, a própria prática da degola... Como é que é o voto do bico de pena? Você conhece essa, Lucas? Não. Eu também não. Então, dá uma aula aí pra gente. O voto do bico de pena tem uma curiosidade que você tem algumas pessoas, enfim, dessa Primeira República que haviam já falecido, alguns ausentes, pessoas que, portanto, então não tinham a competência para exercer o voto, mas o voto dessa pessoa continuava aparecendo. Então era voto de ausentes, de desaparecidos. O sistema era tão fraudulento que era comum uma mesma pessoa votar 2, 3 vezes em nome de terceiros já, no caso, falecidos. E por que recebeu esse nome tão nariz de cera, assim, bico de pena? Enfim, por ser assim uma coisa bastante delicada, né? É uma coisa bastante jeitosa para que ela fosse feita a ponto de que passasse pela tal comissão verificadora dos poderes, que a mesa eleitoral não percebesse a fraude, a sutileza, né, do bico de pena. A gente está falando da pena de escrever nessa época, né? A sutileza com que um camarada fosse depositar 2 votos numa mesma urna, portanto contabilizando 2 pessoas, sem que o mesário visse, né? Mas de fato o mesário via, né? Havia toda uma estrutura a favor do coronelismo, então era bom que o mesário observasse, mas não comentasse, né? Então é a sutileza do sistema. E assim, gente, eu acho que nós estamos aí nessas primeiras décadas agora do século XXI, e esse nosso sistema de fraude, se a gente for bastante cuidadoso, eu não sei se a gente melhorou tanto, viu, nos últimos 100 anos. Mesmo com voto eletrônico, tudo que a gente tem hoje. O voto eletrônico, o voto secreto, a biometria, de fato, são seguranças que o próprio sistema eleitoral nos garante, né? Mas eu penso naquelas questões, naqueles minutos que antecedam a ida do indivíduo à urna, né? A pressão que existe por parte de uma classe patronal, a pressão socioeconômica, que ainda fala muito no Brasil. A gente tem que ver que a maioria do brasileiro, eles trabalham ali de uma carga horária gigante no dia deles, e assim, eu não vejo que a pessoa vai ter tempo para estudar candidato político, para se informar, enfim, eu vejo que muito do voto né, chegou ali a hora, quem que o vizinho tá votando? Esse? Tá bom, votei. Decido na hora. Infelizmente, não, Lucas? Infelizmente, o tal do analfabetismo eleitoral, né, político. Infelizmente, tem muito disso.